Obrigado por estar com a gente mais uma vez para mais este momento de estudo da Palavra de Deus, momento de meditação, momento de a gente abrir o nosso coração, nossa mente para aprender mais da vontade do Senhor e das promessas do Senhor para a nossa vida. Nós estudamos a última vez um tema muito interessante, com informações que pode estar impactando já muitas pessoas. E agora que estaremos continuando sobre essas belas promessas que temos aí para o nosso futuro, o que acontecerá adiante, né? Vamos abrir nosso coração orando, mas antes eu quero dar as boas-vindas. Miriam, bem-vinda, como você está? Obrigada, estou bem, graças a Deus. Olá, queridos ouvintes, todos que estão nos assistindo, é um prazer enorme poder estar aqui mais uma vez. Que o Espírito Santo ilumine a mente de todos nós para que a gente possa entender cada lição, cada programa, né? Então, que Deus nos abençoe. Amém. Obrigada pela oportunidade. Amém. Olá, Jaqueline. Olá, tudo bem, Alan? Eu estou bem, muito bem, graças a Deus. Tudo bem, querido ouvinte, os que também nos vê, né? Que Deus abençoe a todos e vamos lá para mais uma lição, porque a palavra, ela se renova a cada manhã, então ela sempre tem coisas lindas para nos ensinar, né? Exatamente. Hoje para mais um tema, né? Muito bonito. Então, antes de você saber qual é o tema que nós vamos estudar hoje, bom, se você está vendo no vídeo, o título já está dando um spoiler para você, mas eu quero convidar uma das irmãs para a oração inicial. Oramos. Querido Deus, te agradecemos por mais uma oportunidade de poder abrir a Tua Palavra, Senhor. Que Teu Espírito Santo abra a nossa mente e o nosso coração. Para quem estiver ouvindo nesse momento, que Teu Espírito Santo ilumine, Senhor. Que possamos entender e praticar a Tua Palavra. Te agradecemos e pedimos a Tua preciosa presença nesse momento. Em nome de Jesus, já te agradecemos. Amém. 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 E o novo tema, o tema de hoje é a nova terra, né? Nova terra. Nova terra. Nós saímos do estudo bem complexo da vez passada, né? O milênio. Não sei que o pessoal aí, se eles conseguiram entender, né? Mas agora a gente vai pós-milênio, né? Quando a Cidade Santa desce à Terra e Deus, então, purifica o planeta Terra, né? Elimina o pecado, a morte e a dor de uma vez por todas. Então, agora tem a nova Terra. A Terra foi restaurada, né? E tudo começa tudo de novo, né? Um mundo de paz, sem ódio, sem rancor, um mundo sem violência, preconceitos, nem corrupções, traições ou manifestações de deslealdade. Um mundo sem dor, sem sofrimento, sem luto, sem pranto, um mundo perfeito, onde as flores não murcham e o brilho do próprio Cristo nos aquece e ilumina. Isso é o que todos nós almejamos ardentemente, cansados como estamos do mundo atual e as suas dores. Para a mentalidade materialista e descrente, isso seria uma utopia. Mas a Bíblia fala de realidades a nós prometidos e preparadas por um ser que jamais mente ou falha. E que maravilhoso a gente saber que a gente vai viver nessa terra novamente, né? Mais uma terra transformada, uma terra purificada, né? Vai voltar a ser tudo como era no princípio. Então agora a gente vai saber a respeito da nova terra. Vamos ver o que a Bíblia fala de como ela vai ser, o que a gente vai fazer, né? Como que vai ser morar nessa nova terra? Tá curioso, irmão Alan? Tá? Com certeza. Eu acredito que o ouvinte que está nos acompanhando também e o telespectador que nos acompanha já está querendo saber. Vamos já preparando a Bíblia. Qual que é o texto que nós vamos abrir? 2 Pedro 3, versículo 13. 2 Pedro. Enquanto você também vai abrindo a sua Bíblia, aqui nós temos um tema que vai falar sobre a nova terra, como o título aqui já dito. Mas nós falamos aqui que tivemos o último tema que se chama o milênio. Mas você deve estar chegando hoje, acompanhando Viva com Esperança. Quem sabe é o primeiro estudo que você está ouvindo, seja na rádio ou aqui no YouTube. Você deve estar chegando pela primeira vez. E seria importante, para que você compreenda bem o que nós vamos estudar hoje, se você puder também conferir o último estudo. Mas o último estudo também, às vezes, vai fazer com que você compreenda melhor
estudando o anterior. Então, pesquisa aí dentro do canal Viva com Esperança. Você vai ter a playlist de estudo e aí você terá a sequência dos temas que estamos fazendo. Não tem problema nenhum, pode continuar com a gente aqui, mas você pode voltar depois nos outros vídeos e conferir, então, para ter uma compreensão ainda mais ampla e mais completa. Né? Exatamente. E, não sei se você sabe, terá um milênio, terá 1000 anos aí especiais e naquele estudo você descobrirá como que vai ser. E agora nós vamos ver o que acontecerá depois desses 1000 anos, não é? Pedro diz ali, né? Pedro diz em capítulo 3, versículo 13: Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça. Então, eles já tinham ali a promessa, entendido, né? Essa promessa, né? De que haveria sim um novo céu e uma nova terra. Em qual habita a justiça, né? E aqui no capítulo 21, versículo 2, diz assim, olha: Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Olha só que linguagem, né? Que lindo! Então aqui a gente viu que após o milênio, a nova Jerusalém desce para a terra, tornando-se a capital da nova terra. E ali tem os detalhes, né? Nos versículos 16, 14 e 12, fala até o formato dela, fala que vai ser quadrada, né? É interessante, porque hoje a terra é redonda, né? A cidade é quadrada, né? Você não vai pensar que a cidade é redonda. Não, a cidade é quadrada. Haverá 3 portas onde estarão escritos os nomes dos 12 tribos de Israel e dos 12 apóstolos. A cidade e a praça serão de ouro. Está em Apocalipse 21, versículo 21, que a gente pode até ler ali, que está assim, ó. Pode ler, Jaque, se você já está ali ou não. Eu tô. Então eu vou ler. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. Olha só, uma porta de pérola todinha. Imagina o tamanho dessa pérola, que coisa mais maravilhosa, né? E diz assim: a praça da cidade é de ouro puro, como um vidro transparente. Gente, é muito lindo, né? Olha só, eu quero aproveitar o gancho aqui desse texto que traz detalhes onde nos faz meditar, nos faz imaginar como que vai ser isso. Mas quem escreveu o Apocalipse, quem foi que escreveu? João. O apóstolo João. Lá na ilha de Patmos, ele estava encarcerado, né? E João, ele vislumbrou isso. Ele visualizou isso de fato como vai ser. E aqui ele está tentando nos fazer imaginar. Ele está citando aqui materiais que nós conhecemos. Mas é algo praticamente inimaginável como de fato é lá. João está olhando e eu imagino no lugar de João, como eu vou explicar para as pessoas o que eu estou vendo aqui? Assim Bom, mesmo. olha, é algo como se fosse um ouro. Imagina um ouro, tá? Então, assim, gente, o que Deus está preparando para nós, essa morada que Deus está preparando para nós, é algo inimaginável, mas algo com certeza incrível. Qualquer maravilha que você conheça aqui neste mundo, não se compara. Não se compara. Isso mesmo. E quem ficará fora da cidade e quem entrará nela? Essa é uma pergunta dura, mas a gente precisa saber, né? Apocalipse 21, versículo 8 e 27. Ali diz assim: quem ficarão de fora, né? Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde como fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então aqui a gente já tem uma visão de quem ficará de fora dessa cidade, né? E agora vamos ler 1 Coríntios 6, 9 e 10. Não sei se alguém já tem aí. Você tinha comentado que tinha o verso 27 também? O verso 27 também. Pode ler. Também Pode ler. eu posso ler aqui, então. Pode ler, então, porque eu... Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada,
nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Uau. Muito importante esse versículo. E Então, aqui, ali fala dos que vão ficar de fora e dos que vão entrar, né? Serão aqueles que têm o nome escrito no livro do Cordeiro. isso mesmo. E aí em Coríntios diz o que, irmão? Diz assim, Coríntios 6, do 9 ao 10, diz assim: Primeiro, né? Perdão. 1 Coríntios. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, avarentos, bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Ou seja, ali em Coríntios dá uma esticada na lista, né? É. Ali em Apocalipse fala algumas características e Coríntios fala O apóstolo Paulo a fala, outra né? parte, né? E ele usa muito todas essas palavras porque aquela igreja de Coríntios, aquela cidade estava dentro desse contexto de injustiça, de adultério. Mesmo conhecendo a Cristo, eles estavam dentro desse bebedeira, incesto, muitas coisas, né? Acontecia. Então, aí ele estendeu a lista de quem não entraria, então, na nova terra, né? Quem não entraria no céu. Então, Então fica claro aí, né? Quem vai estar do lado de fora e quem vai estar do lado de dentro, né? Da cidade santa, né? E na nova terra, né? Isso mesmo. E o que não haverá, então, na nova terra? O que não vai ter lá? Apocalipse 21, que 4. você acha? O que a gente acha que não vai ter? A palavra de Deus diz assim que ele enxugará dos olhos toda lágrima. A morte não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Uau. Amém. Gente, a gente fala de algo, quando a gente fala assim que não existirá mais morte, não existirá mais injustiça, não existirá mais... Aqui está dizendo, ó, não vai existir mais hospitais, não vai existir mais cemitério, né? Não vai existir mais prisões. Imagina, você pode ir numa cidade linda, na cidade mais rica, mais potente que você vai encontrar lá. Você vai encontrar lá um cemitério, você vai encontrar lá um hospital, né? Hoje você encontra. Prisões, Sim. né? Você vai ir lá nessa cidade, Não nessa vai nova haver. terra, não vai existir. Não vai existir. E a gente não consegue nem imaginar, né? Vivendo uma plenitude, Uma paz. uma paz, Plena. uma paz plena. É. E que promessa maravilhosa, né? Então, lá não haverá morte, né? Nem luto, nem pranto, nem dor. Isaías 35, 5 também fala alguma coisa. Isaías 35. Vamos ver lá o que fala Isaías 35. 35, 5, 6, 9, 10. Vou ler aqui. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Aí o 6. Os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e os ribeiros no ermo. E depois o 9 e o 10. Ali não haverá leão, animal feroz, não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. A alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo, alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. E aqui no Apocalipse 27 diz assim: não entrará jamais, penetrará coisa alguma contaminada, nem a prática da abominação, nem a mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida. Então ali só vai entrar quem está escrito no livro da vida, né? Sim. E o que quer dizer ali também que não haverá, né, mas ninguém com deficiências físicas, ninguém enfermo. E também falou do leão ali, né? Não vai haver animais selvagens, né? Ferozes, né? No qual a gente não pode ter contato, né? Não vai existir predadores mais. Isso, predadores. Vão existir como no começo. Como no princípio. O que eles comiam lá em Gênesis, né? Eles comiam o quê? Eles comiam frutinhas, era grama, né? Eles não matavam um ao outro, né? Então a terra vai ser plena e perfeita. E aqui com qual frequência os salvos adorarão a Deus na nova terra? Será que vai ter adoração?
nessa terra perfeita? Será que a gente vai estar aqui e como que vai ser essa adoração nessa nova terra? Está em Isaías 66, 22 e 23. Vamos lá encontrar Isaías 66. Isaías 66 e o versículo 22 e 23. tá aqui. Quer ler? Pode ler. Porque como os novos céus e a nova terra, que hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Amém. Então, quais são as... Quão frequentemente os salvos adorarão a Deus na nova terra? O tempo inteiro. O tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Todo Isso dia. mesmo, todo dia. E aí, então, aqui diz sobre que nós... quais seriam as atividades que a gente teria lá, né? Como será que será esse... O que a gente vai fazer lá? O que a gente vai fazer lá? Se é tudo perfeito. Bom, aí, né, aí a gente vai ver, quais seriam as profissões que não vai ter lá? Lá não vai ter guarda, não vai ter advogado, não vai ter delegado, não vai ter, né? Não vai ter o quê? Interessante, né? Não Isaías 65, 21, 22. Aham. Vou ler ali. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Que lindo, hein? Olha só. Ninguém mais vai precisar trabalhar para outros, ou seja, ninguém mais passar por essa dificuldade de emprego, né? Isso, não vai ter desemprego, não vai ter... Cada um vai trabalhar para si mesmo, ou seja, a gente vai trabalhar para viver, para se manter. É como hoje em dia quem tá numa chácara, aí você vai lá, você planta as tuas frutas, que delícia, né? Que nem a gente às vezes que tem o privilégio de ir lá, comer uma jabuticaba no pé, né? Colher ali um alface, né? A gente E não se preocupar com os bichinhos, né? Isso, não vai ter herbicida, não vai ter veneno, né? Não, é algo assim, uma promessa maravilhosa, né? E inclusive não haverá YouTube, né? Mas não se preocupe, YouTuber, nossos amigos que usam essa plataforma, pelo menos não para esse intuito. Nós teremos muitas surpresas no céu, com certeza. Haverão coisas que nós não imaginemos que haverá. Mas não precisaremos mais fazer o que estamos fazendo aqui. Nós estaremos face a face com Deus. Olha só que maravilha. Dar as mãos para Jesus e aí Jesus nos conte uma história, né? E tudo que passou, né? E se alguém aqui tem vontade de conhecer alguém, né? Às vezes o apóstolo Paulo, Maria, José, Esther, Daniel, imagina, a gente vai... Vai ter fila, tá? Mas vai dar tempo, vai dar tempo. Tá, então aqui a gente vai ler 1 Coríntios 2, versículo 9, diz assim, está escrito, então a gente sempre tem que ir no assim diz o Senhor, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. Aí está a declaração. A gente nem pode ficar, como se diz assim, imaginando muito, porque a nossa mente não imagina. Não. A gente fala porque a gente fala do que a gente conhece, né? Do que a gente sabe, do que a gente vê aqui de bom, de mais bonito, de mais gostoso, de mais perfeito. Mas a palavra diz que a gente não consegue imaginar. Então a gente só tem que crer. Deus está preparando algo maravilhoso, esplendoroso. É nisso que nós precisamos, crer e querer, né? E só da gente poder estar nesse novo céu e nessa nova terra, só da gente saber que não existe mais morte, que a gente não vai enterrar mais ninguém, que a gente não vai ter um câncer, que a gente não vai ter nenhuma doença, né? Que a gente vai estar vivendo essa vida que Deus preparou para nós lá em Gênesis. Então a gente vai voltar no plano original, né? Agora a gente vai ver no João 14, versículo 15, que diz assim... Pode ler se você... Não, eu achei o Isaías 65, 25. Então pode ler. Só fala ali um pouquinho sobre, voltando a falar dos animais, né?
O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha, como o boi. Pó será a comida da serpente, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Como a gente já tinha comentado, né? Não haverá predadores, então a gente vai conviver com os animais. Então, na nova terra não haverá mais pecado, Jesus enxugará toda lágrima, não haverá morte, nem luto, nem dor, não existirá desemprego, ódio, separação, nem desigualdades. Viveremos eternamente, o leão e o cordeiro pastarão juntos. O sábado será um dia especial de adoração, teremos mansões, trabalhos úteis, né? A gente vai estar lá para trabalhar também, né? E vamos conviver, né, o tempo todo pessoalmente com Cristo. E aí, qual é a marca daqueles que amam a Jesus? Qual é a marca daqueles que vão estar no novo céu e na nova terra? João 14,15 diz assim: aqueles que me amam guardam os meus mandamentos, né? E para terminar, João 14 diz assim, ó: não turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. E tem algumas versões que falam muitos quartos, né? Então, para quem já tem os filhos que saiu para fora e tem os quartos vazios, aqueles quartos sempre ficam esperando os filhos voltar e ocuparem, né? Então, Jesus quer que a gente ocupe os quartos vazios, que são dos filhos, né? E então, após o milênio, né? Deus criará um novo céu e uma nova terra. Não haverá mais doenças, nem desemprego, diferenças sociais, ódio, separação. E a capital da nova terra será a Jerusalém, né? Cidade cercada com muros, revestida de pedras preciosas, e onde estará o trono de Deus, né? E Ele mesmo habitará conosco. Nela não entrarão os que têm... nela entrarão os que têm o nome no livro da vida e amam a Jesus. E esses muros aqui também devem ser assim, não para proteger, porque não vai ter nada mais para proteger, né? Mas está dizendo assim que é um ornamento, deve ser lindo, um muro de ouro com pedras preciosas, né? Que lindo. E é o nosso compromisso de fé, a gente poderia fazer aí na sua casa, né? Tem um compromisso assim que diz assim: eu creio que Jesus está preparando uma morada para mim, para você, tá, né? Eu creio. Desejo amá-lo de todo o meu coração, eu desejo amá-lo. E quero ter a marca daqueles que amam a Jesus, que é a marca, né, que é ser obediente a Deus, submisso a Deus, confiar nos planos dele, né? Essa é a nossa lição de hoje, a nova terra. E tudo vai se complementando. Em cada estudo a gente vai voltando naquilo que a gente já falou, recapitulando, né? E a gente vai aprendendo assim com as Sagradas Escrituras. Pode falar, minha irmã. Amém. Não, meu desejo aos nossos ouvintes e telespectadores de que esse desejo brote no coração de cada um deles também, né? Imagine esse novo céu, essa nova terra, sonhe com esse lugar, desejem esse lugar, né? E busque em Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e é através dele que nós vamos chegar lá. Amém, amém. Amém, amém. Que estudo maravilhoso, como é bom saber o que Deus tem preparado para nós, e como é bom também compreender que Ele está nos cuidando, está com a gente, ainda que passemos por aflições neste mundo, neste lugar. Nós termos essa certeza que já é uma forma de Deus estar nos cuidando. Ele nos revela, como o próprio Apocalipse diz, né, que é a revelação para nós. Ele quer nos revelar tudo o que nós precisamos saber aqui. Basta buscarmos, né? E batermos a porta. E no próprio Apocalipse, no capítulo 3, verso 20, diz: eis que estou à porta, e ele bate a porta, né? Mas nós precisamos abrir e deixar Jesus entrar na nossa vida e transformar o que precisa ser transformado. Amém? Amém. Algo a comentar? E mais uma coisa interessante, a palavra de Deus, a Bíblia, ela começa no primeiro capítulo com uma terra perfeita, tudo funcionando perfeito, né? Sem pecado. Em Gênesis. No capítulo 1 nós vamos ter ali a árvore da vida, né? Nós vamos ter os rios, né? Ali. E quando a gente vai no último capítulo da Bíblia, que é Apocalipse, né? Versículo 22, o último capítulo ali tá de novo, a árvore da vida, a terra transformada, e tudo volta pro Éden. Então, o nosso destino, meus queridos ouvintes, é o Éden, é voltar ali pro plano original, voltar para casa. Amém. 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 Convido agora a Jaqueline para orar para nós. Oremos.
Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade. Obrigado por esse tema maravilhoso, essa esperança que o Senhor tem para nós através da palavra, que é um novo céu e uma nova terra, Senhor. Que esse sonho brote no coração de cada um de nós, esse sonho de estar contigo um dia, Senhor, nessa nova terra. Que nós possamos nos preparar para esse grande dia. Abençoe os nossos ouvintes, telespectadores, todos os nossos amigos, queridos que nos ouvem, que a tua bênção chegue até eles, Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.